Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre 4 ações que você deve tomar para usar o postinho, a UBS, para crescer o seu currículo para a residência médica. Eu me chamo Clara Aragão, sou especialista na construção de currículo para a residência, fundadora do programa PPA, que é o único programa do Brasil com reconhecimento pelo Ministério da Educação, para te mostrar como construir um currículo de destaque para a sua residência médica dos sonhos. Nós já temos mais de 1.700 alunos que estão construindo a sua jornada rumo ao currículo de destaque. Por que eu estou falando de 4 ações para você adotar e ir para o postinho? Porque existe um esforço chamado esforço eficiente. Quando você consegue com que aquela atividade que você vai fazer no curso da faculdade de medicina, ela consiga multiplicar os pontos no seu currículo para residência médica. Você consegue fazer uma coisa e essa coisa vai pontuar por todo sempre ou vai pontuar por vários editais de residência médica. Claro, como assim pontuar por todo sempre? Você vai investir no seu currículo e aí ele vai pontuar para a prova de acesso direto e para a sua prova de R+. Eu sei que aqui tem muita gente do primeiro ao quarto período da faculdade de medicina e o que acontece? Quando você quer fazer, por exemplo, cardiologia, você faz primeiro clínica médica e depois você faz cardiologia. E quero ser cirurgião vascular, então primeiro você faz cirurgia geral e depois você faz vascular. Não, quero urologia, primeiro faz cirurgia geral e depois urologia. Nós temos especialidades médicas de acesso direto, como por exemplo anestesiologia, psiquiatria, mas existem especialidades que têm essa subespecialidade. E o que acontece, pessoal? Quando eu falo você pontuar para todo sempre, é você fazer uma ação hoje dentro da sua faculdade de medicina, enquanto você não trabalha como médico, enquanto você tem uma série de regalias. Então, quando eu falo você pontuar para todo sempre, é você fazer uma ação hoje no seu primeiro período da faculdade de medicina que vai servir para um mestrado que você vai querer fazer lá na frente, que vai servir para um doutorado, mas que vai servir também para suas provas de R+, assim como também para sua prova de residência médica, tá? E quando eu tô falando de um esforço que você vai fazer, vai pontuar sempre, é você lembrar do exemplo aqui da Ruimara. A Ruimara falou, ela entrou em fevereiro, nós estamos fazendo essa live agora em dezembro, tá? Então nós vamos colocar que a Ruimara, ela tem um período de mais ou menos 8 meses dentro do programa, tá bom? Tá, vamos considerar aí 9 meses. Ela deu uma calculada nos pontos, ela tem 270 da USP, 58 do ENARE, 9 de 10 e 7 de 10 em residências que ela quer no estado dela fazer. Então veja, o que é que ela fez aqui? Como é que em tão pouco tempo, em questão de 9, 8 meses, ela conseguiu alavancar o currículo dela de tal forma que ela conseguiu, inclusive em um dos editais, ter 9 de 10 pontos. Então ela soube aproveitar muito bem o espaço dela e ela soube aproveitar as estratégias direcionadas para o período em que ela está dentro da faculdade de medicina. E é isso que eu quero te dar e eu quero te mostrar que existe essa possibilidade de você fazer ações na sua faculdade de medicina que vão pontuar na grande maioria dos editais de residência médica. A primeira ação que você pode estar adotando dentro do seu postinho para crescer o currículo, a primeira delas são as publicações científicas. Você já sabe que publicação é importante para o currículo. Você bem sabe disso, já te falaram. Você entra na faculdade de medicina e te falam, é importante publicação científica para o currículo. Mas o que eu quero que você tenha em mente é que nem toda publicação científica ela vai estar pontuando. Não é todo congresso que vai estar valendo a pena você participar. Assim como não é todo artigo que também vai estar valendo a pena você investir. Então, quando eu falo e eu trago o conceito para você de publicações científicas efetivas, eu trago que são aquelas publicações que você vai investir realmente no seu currículo e aquelas publicações realmente vão se tornar pontos no seu currículo. Elas não vão ficar só numa maré de ideias. Então, trazendo aqui o edital do ENARE, o edital do ENARE ele tem a pontuação para congresso, tá? Ele tem outras pontuações para publicações científicas, como artigo, certo? Ele tem outras publicações de outros itens. Então, super vale a pena você olhar os editais de residência médica, tá? Bom, quando ele tem aqui, ele tem separado trabalhos científicos apresentados e publicados nos anais de congresso, seminário, simpósio, fórum, jornada. Então, você tem tanto publicação científica em congresso, quando também você também tem publicação científica em congresso regional, mas também nacional. Então, são duas modalidades de publicação científica dentro de congresso. Então, quando eu falo de publicações efetivas, isso também vai refletir em outros editais de residência médica. Então, vai refletir no edital da USP, vai refletir no edital da Unicamp, vai refletir também no edital do ENARE, certo? Então, em vários editais de residência médica. Cara, será que realmente investir no meu currículo vai fazer com que eu consiga ser aprovado na residência médica? Vou mostrar esse exemplo aqui da Unicamp. Eu curto muito mostrar os exemplos da Unicamp porque ele consegue dar com clareza pra gente, em uma única lista, a nota da prova objetiva e a nota do currículo. É por isso que eu trago vários exemplos da Unicamp, porque eu consigo te dar a dimensão. Mas você pode, inclusive, em vários editais de residência médica, do hospital que você quer, você pode baixar a lista de aprovados e comparar com outra lista que saiu o currículo dele e com outra lista que saiu também a prova objetiva. Vamos ver aqui que dentro da residência de psiquiatria nós tivemos 8 vagas, tá? Lembrando que são 8 vagas
para quem vai prestar prova na Unicamp, sendo que 3 estão reservadas para as Forças Armadas. E hoje, pessoal, nós temos também a reserva para cotas raciais. Então, olha aqui, nesse exemplo aqui de psiquiatria, eu quero que você compare o número 6 com o número 20. Você consegue ver que o número 20 ele acertou mais questões nessa prova objetiva. Já o número 6 ele acertou menos questões nessa prova objetiva. Vê, e um foi aprovado e outro não. Vamos comparar com o número 8, ele acertou menos questões ainda, mas mesmo assim ele passou na frente do número 20, que acertou mais questões. Qual é o grande quê da questão? Pessoal, o grande quê da questão é, de fato, o currículo. Então, um dos principais itens que você precisa ter clareza, que quem é aluno do meu programa já sabe, é você ter clareza daquilo que pontua no edital de residência médica e daquilo que não pontua. Isso a gente já chegou. E eu falando de publicações efetivas, você precisa abrir o edital de residência médica e verificar aquilo que vale a pena e aquilo que não vale a pena. Quem já é aluno da família PPA tem uma aula chamada Metrificação do Avanço Curricular, que ele vai entender exatamente onde é que está a segunda fase e eu recomendo que você faça do mesmo jeito. Um dos exemplos de publicações efetivas são esse tipo de publicações aqui que eu estou mostrando para vocês. 8 trabalhos submetidos e aprovados no Congresso Brasileiro de Cirurgia. Veja, é um Congresso Brasileiro de Cirurgia. Esses foram 8 trabalhos produzidos em um único desafio do programa PPA, tá? E a Júlia Gomiero conseguiu 8 trabalhos no Congresso, que já é válido para voltar na residência médica. Cara, por que você está dizendo que esse Congresso, que é a Júlia Arcanjo, que tem 4 trabalhos aprovados no Congresso Paulista de Neurocirurgia, e a Júlia Gomiero, são válidos? Gente, por um dos critérios. Primeiro, é um congresso brasileiro. Então, no Enário, você já tem essa pontuação separada para congresso brasileiro. Dentro da edital da Unicamp, você tem uma pontuação separada para congressos promovidos por entidade médica. E esses dois eventos que eu estou mostrando para você aqui, eles englobam essas duas funções. Tanto promovido por entidade médica, quanto ele tem de dimensão nacional. Se esse rapaz, que não foi aprovado, candidato número 20, ele tivesse investido em construir o currículo para residência médica, só investindo basicamente na parte de pesquisa. Eu coloquei os itens aqui, pessoal. Eu não coloquei todos os itens, eu coloquei só a parte de pesquisa mesmo. Se a gente for somar só esses itens aqui de pesquisa, a gente vai totalizar, vou totalizar só esses 3 itens aqui, tá? 3, 4. 4 pontos. Com 4 pontos a mais, ele teria subido a nota dele para 8,5 e ele simplesmente teria sido aprovado na frente do número 6, do 7 e do 8, porque ele teria aumentado a nota da análise curricular. Então, quando você está indo para o postinho, você vai aquela primeira vez, vai fazer a territorialização. Você vai a primeira vez, vai fazer uma visita domiciliar. Você vai ali fazer no seu dia a dia. Você pode sim estar aproveitando aquilo para fazer publicações científicas e você já ir para o postinho com esse olhar. E, cara, qual é a modalidade de publicação científica que eu posso estar realizando? É a modalidade de relato de experiência. Então, você está no seu postinho dia a dia, você está indo já com essa mentalidade de vou fazer publicações científicas efetivas, vou buscar essas oportunidades. Uma das modalidades que você pode começar a pensar dentro do postinho é o relato de experiência. O que é o relato de experiência, gente? O relato de experiência, conceitualmente, ele é a descrição de uma experiência vivida, certo? Que pode contribuir para a sua área de atuação, ou seja, você viveu aquela experiência e na vivência daquela experiência você vai contar para outras pessoas como você realizou. Veja bem, vou dar um exemplo clássico que aconteceu na pandemia. Acho que quem já assistiu a aula minha sobre relato de experiência vai sempre escutar esse exemplo, porque eu adoro falar desse exemplo. Que é o seguinte, as enfermeiras durante a pandemia elas estavam organizando a UBS em um formato bem típico para que os pacientes sintomáticos respiratórios eles não ficassem misturados com aqueles pacientes das queixas básicas. Aquela senhorinha que foi ali só fazer uma mamografia, aquela senhorinha ali que foi pegar, por exemplo, só fazer o controle da sua glicose, só o controle da hipertensão. Então, houve a separação desses dois grupos. Essas enfermeiras que fizeram essa separação, elas fizeram uma metodologia que começou a dar muito certo. E aí ela foi escrever esse relato de experiência por meio de um artigo, para contar para outras pessoas aquilo que ela estava fazendo dentro do núcleo dela. Então foi muito legal. E assim como ela fez, você também pode estar descrevendo a sua experiência profissional como estudante de medicina. Nós temos vários relatos de experiência, por exemplo, com alunos que dão monitoria e a partir dessa monitoria eles falam como foi a experiência. Ou então alunos estudantes de medicina que vão fazer um estágio, vão para fora do Brasil, ou até mesmo ficam aqui no Brasil mesmo, mas eles contam a experiência que foi realizar esse estágio, e quanto também cresceu o seu currículo, o quanto foi válido. Quer ver uma experiência que eu tenho certeza que você tem separado aí? Vou te mostrar aqui. Olha, essa experiência aqui chamada hiperdia. Alguém aqui já participou de alguma ação social, alguma campanha de você aferir pressão, ver glicemia capilar? Basicamente chama-se programa do hiperdia, mas basicamente você faz um rastreio de síndrome metabólica no paciente. Você faz aferição da frequência abdominal, você avalia a pressão, avalia a HGT, faz o controle da glicemia,
tudo isso. De uma forma ou de outra, você pode estar usando esse momento do hiperdia para escrever sobre a realização dessa experiência, escrever como foi a metodologia dessa experiência e usar como publicação científica para você enviar. Ou para congressos, ou como um resumo expandido, ou ficar como artigo científico mesmo. Então, por exemplo, pessoal, o programa PPA, durante a pandemia, ele produziu esse resumo aqui, que inclusive foi premiado em um evento nacional, sobre as repercussões da educação à distância do ensino médico durante a pandemia do Covid-19, um relato de experiência. Ele falava sobre as modalidades de educação em saúde que tinha na época da pandemia e sobre os aplicativos, sobre as formas novas de se ensinar. Porque assim, gente, querendo ou não, a pandemia nos ensinou muito. Assim, óbvio, foi uma catástrofe sem precedentes, mas da parte da medicina, de você entender um pouco sobre a educação e você notar que você não precisava estar todo dia ali, que existiam ferramentas também eficazes de aprendizado. E aí as faculdades tentaram a todo custo sobreviver, tinha plataforma de discussão de caso, tinha OSCE online, tudo isso. Então, assim como foi possível fazer dentro do programa PPA, ainda hoje nós produzimos sim relato de experiência, você também pode estar fazendo. O relato de experiência, ele consegue fazer com que você traga exemplos como esse aqui. Tanto você mandar trabalhos aprovados para congressos médicos nacionais e internacionais, certo? Mas também ele consegue fazer com que você dê um boost no seu currículo para residência. Então, por exemplo, a Sarah McGill foi uma dessas estratégias. Óbvio que nós tivemos várias outras estratégias por trás dessa aqui, mas a Sarah simplesmente em 5 meses do programa PPA, ela conseguiu sair do 0 aos 70 pontos no edital de residência da CSPE, que é onde ela quer ser aprovada. Mas veja, ela conseguiu dar esse boost porque ela usou o relato de caso como uma de suas estratégias. Uma de suas estratégias para crescer o currículo e conseguir oportunidades dentro da universidade, fora e também ser aprovada na residência médica. O terceiro item que você pode estar utilizando também para crescer o seu currículo, pensando na UBS, é você investir no campo de prática da liga acadêmica. Vê, você tem diversas ligas acadêmicas, né? E eu sei que existe, tipo assim, meio que um complô de todo mundo querer participar de liga acadêmica. Eu acho graça, porque eu passei por isso. Eu passei total e completamente por isso. Quando eu tava nos meus primeiros períodos da faculdade de medicina, gente, eu falo isso muito em live, eu lembro até hoje. Fiz prova de otorrino, eu nem gosto de otorrino. Fiz prova de cirurgia oncológica. Fiz prova da Liga de Pediatria. Gente, eu não gosto de pedi. Eu só não fiz prova da Liga de Ginecologia e Obstetrícia porque era realmente forçar muito a barra daquilo que eu gosto e daquilo que eu não gosto. Mas eu realmente ainda... Eu digo a você que eu ainda cogitei fazer. Porque meio que nos ensinam que a faculdade de medicina ela só vai ser boa se você fizer parte de uma liga acadêmica. Como se a liga acadêmica ela fosse salvar uma educação ruim que sua faculdade te deu ou uma ausência da sua faculdade. De fato, a liga ela pode ter sim essa função, mas não deve ser algo que deve ser pregado a todo custo dentro da Universidade de Medicina e você deve investir em outras coisas antes de você cair de cara para investir em uma liga acadêmica. Isso precisa estar na sua mente. Só que o que eu venho observado muito nos dias de hoje é que existem muitas ligas acadêmicas meramente teóricas, ligas acadêmicas que só existem mesmo para você sentar no final de semana, discutir um assunto, ou até mesmo nem discutir um assunto, tá? Só serve no papel pra você pegar certificado. E eu até acho graça, na realidade, daquela galera que tá na liga acadêmica só pra pegar certificado, porque tá gastando tempo, tá gastando saliva e não tá pontuando na residência médica, porque a pontuação é um único ponto, gente. Liga acadêmica você fica o ano inteiro e é um único mísero ponto. E, assim, eu não tô falando isso da boca pra fora, não. Inclusive, eu separei um slide aqui só pra mostrar isso pra você. Esse aqui é o edital de residência médica do ENARE. E dentro do edital de residência médica do ENARE, você tem aqui o item 12. Ele tem separado desse jeito. Ligas acadêmicas cadastradas na instituição de ensino com duração acima de 12 meses e 1 ano por atividade. Vai pontuar um único ponto. Ah, cara, eu participo de 10 ligas. Um único ponto. Não, 20 ligas. Um único ponto. Ai, não, eu tenho 15 certificados. Eu tenho 10 como diretor, secretário e presidente e tenho 5 como participante. Só vai pontuar um ponto. Então, existem pontuações, gente, que valem bem mais a pena do que você investir um único ponto em liga acadêmica e ficar batendo na tecla. Ficar batendo na tecla. Ficar batendo na tecla. Liga acadêmica pontua pouco, mas o postinho, você tem um postinho e que você consiga ter estágio dentro dele, por meio da liga acadêmica, e você consiga esse certificado, principalmente por meio do postinho e não diretamente com a liga acadêmica, assinado por um orientador e o presidente, não faça isso, tá? Não faça isso. Estágio é sempre com certificado pela instituição que promoveu o estágio. Então, no caso do postinho, você vai pedir a coordenação do postinho para emitir o certificado. De uma forma ou de outra, pessoal, o que você precisa ter em mente é que estágio também vai estar pontuando no currículo em alguns outros editais de residência médica. E aí você conseguindo realizar o postinho para fazer como um campo de estágio, você junta o útil ao agradável. Então, as ligas de medicina da família e comunidade, elas são ligas que elas rodam dentro do postinho. Então, como elas rodam dentro do postinho, você consegue sim emitir esse estágio. Por que é que eu tô te falando isso? Lembra que há muito tempo atrás
Eu criei um estágio lá em Macaíba. Então, na época que eu entrei, nós conseguimos fundamentar toda a documentação e a UPA de Macaíba tem um estágio hoje, que é regulamentado, certificado emitido pela própria UPA, pela coordenação e pela prefeitura municipal. Então, você tem todos esses certificados unidos lá nesta UPA e você tem um certificado de liga acadêmica da universidade. Então, assim, só vamos separar esses itens a itens. E você conseguindo unir, certo? O postinho dentro de um estágio, dentro de uma liga acadêmica, é uma coisa excelente. Lembrando que o postinho ele vai estar envolvido não só dentro das residências médicas de MFC. Ele vai também estar dentro das ligas acadêmicas de, se por exemplo, você está fazendo uma liga acadêmica de endócrino, dá para colocar no postinho. Tá fazendo uma liga acadêmica de, por exemplo, ginecologia e obstetrícia, dá para você colocar para rodar no postinho. Cardiologia dá para rodar, ginecologia e obstetrícia dá para rodar, endócrino também dá para rodar, pediatria dá para rodar dentro do postinho, então tudo de baixa complexidade. Então, se você é presidente de uma liga como essa, vê se você não consegue ter aí essa parceria com uma prefeitura ou até mesmo com o postinho. Você pode ver a burocracia do seu município para você seguir com esse passo a passo. Cada estágio vai estar pontuando quanto no currículo para residência médica. Então, se a gente for levar em consideração do Albert Einstein, tá, pessoal? Nós temos aqui a pontuação máxima de 30 pontos para estágios acadêmicos e experiência clínica. E, cara, será que esses 30 pontos faz diferença no currículo? Eita, meu povo, será que faz? Bom, bora ver aqui que nesse ano de anestesia está atualizado esse edital. Nós tivemos 4 vagas para anestesiologia. 3 anos, tá bom? E aí, quando a gente vai ver a lista de aprovados, você consegue ver que o candidato de 80, tá? E o candidato de 81. Esse aqui foi aprovado, esse aqui abaixo não foi aprovado. Bom, nesse edital de residência médica aqui, nós tivemos 18 chamadas. E aí, só foi chamado até o candidato número 9, ou seja, a lista rodou 2 vezes. Foi chamado o rapaz que tirou 74 na prova objetiva, ou seja, acertou menos questões, e o rapaz que tirou 81 não foi chamado. Qual foi a diferença deles dois? Gente, basta você olhar para a análise curricular. Então, do fundo do meu coração pro seu, não ignora nenhuma ação que você pode fazer no postinho para crescer o seu currículo para residência médica. Porque se você está ignorando essas oportunidades que estão aparecendo para você, você está ignorando a sua aprovação lá na frente. Isso aqui não é brincadeira. Hoje eu vejo estudantes de medicina dispostos a pagar 30, 40 mil no cursinho para residência médica, mas que não estão olhando para o currículo. E que simplesmente, se você acertar uma nota alta e tiver uma pessoa que também, igualmente a você, acertar uma nota alta, mas ela tiver currículo, cara, ela sobe e você fica. E se você tiver uma pessoa que tirou nota mediana, mas ela tem um currículo bom, ela sobe e você fica. Então, muita atenção aonde você está investindo o seu tempo. Isso aqui é literalmente de você ser aprovado e não ser aprovado. E eu estou te mostrando vários exemplos. Então, é por isso. Vai no postinho. Tá no postinho. Aproveita para você ver essas possibilidades. Eu já falei 3 formas de você aproveitar o postinho para crescer o seu currículo, tá? Vou falar aqui a 4ª forma e esse é o meu objetivo na nossa aula de hoje. De trazer 4 principais formas para você aproveitar o postinho para crescer o seu currículo para residência médica, tá? A 4ª modalidade que você pode estar usando o postinho para crescer o seu currículo para residência médica é você estar usando na modalidade relato de caso. Cara, o que danada é relato de caso? Vê, você atende paciente todo santo dia. Você vai para o hospital, tem o quê? Paciente. Você acompanha a cirurgia é no quê? No paciente. Então, no seu dia a dia, você vê casos clínicos interessantes. E quando eu falo de ver casos clínicos interessantes, é você ver a descrição de um caso clínico e você trabalha ela como se você estivesse discutindo com um tutor ou como se você estivesse discutindo um caso clínico para apresentar em um round da sua universidade. Só que você vai trazer isso na modalidade de artigo científico. Claro, mas isso é uma modalidade de pesquisa? Sim. Para quem quer realmente entender, é um pouco mais pragmático, ele é um estudo epidemiológico do tipo observacional descritivo. E você pode estar escrevendo ele dentro do formato de relato de caso, tá? Esse é o nome mesmo dele e pode ser publicado como artigo. Inclusive, se você for levar em consideração o edital de medicina da USP, o relato de caso ele pontua até mais do que revisão de literatura. O fato é que o relato de caso, todo santo dia você aparece um na sua frente. E se você souber identificar os casos clínicos interessantes, você começa a dizer, nossa, eu tô de cara para um caso clínico que ele é potencialmente, esse caso clínico sim, ele vai gerar uma publicação. Porque vê, tá, tudo bem, não é uma diabetes ou hipertensão que vai gerar uma publicação científica, não é isso. Mas, se você no seu dia a dia treinar o olho para encontrar casos clínicos que podem potencialmente ser publicados, isso muda o seu jogo. Isso muda o jeito que você começa a construir o currículo. Muda completamente. Principalmente se você souber escrever o caso clínico do jeito certo. Então, o que é um relato de caso interessante? Vê, olha esse caso clínico aqui.
ele já foi publicado, tem autorização no comitê de ética, tá? Tudo isso. Então, o que é esse caso clínico? Uma criança vem com aumento do volume abdominal crescente. Ela tem uma dispepsia. Ela tem uma diminuição bem interessante dos glúteos e é uma paciente que já era diagnosticada previamente com doença celíaca. E tem um achado muito estranho que ela começou com o hábito de comer os cabelos. Então ela arrancava o cabelo e ela comia. Um caso clínico tanto quanto intrigante. Pois bem, esse é um caso clínico sobre síndrome de Rapunzel. O que é a síndrome de Rapunzel? É quando o paciente ele tem, obviamente, um distúrbio psiquiátrico, que ele come cabelo. Só que ele não dá uma comidinha de cabelo e, não, acabou, tô saciado. Não, ele come cabelo até encher o estômago inteiro. Isso se chama síndrome de Rapunzel porque preenche o estômago e cai uma trancinha no duodeno. Olha que fofo! Muito bom, meu povo, muito bom. Bom, fato é, gente, que esse foi um dos meus primeiros relatos de caso. Na verdade, essa foi a minha primeira publicação científica. Foi sobre o relato de caso de doença celíaca associada a um tricobezoar gástrico, síndrome de Rapunzel. Esse foi meu primeiro trabalho científico. Foi onde eu aprendi muito sobre pesquisa científica. Apanhei também um bocado, porque, enfim, hoje o que eu trago para vocês aqui são aprendizados. Mas vê, por que ele foi um caso clínico interessante e que chamou a atenção para a publicação? Ele primeiro foi um caso clínico inusitado. Ele foi uma apresentação atípica de uma doença antiga. Então, quando foi feito o tratamento da doença celíaca em si, o distúrbio alimentício parou. Bom, uma das explicações que levam a isso é porque a doença celíaca, ela leva a uma diminuição, certo? Uma carência de ferro, e essa carência de ferro, ela causa alguns distúrbios que faz com que você queira comer coisas estranhas. E aí o nome, gente, desculpa, mas o nome é esse, tá? Eu fico até com vergonha de falar isso em live. Mas o nome do distúrbio alimentício causado pelo ferro, que dá vontade de você comer areia, cabelo... Não vou falar o nome, não vou falar a palavra. Se você souber a palavra, bota aqui nos comentários, eu tô com vergonha de falar aqui ao vivo. Nomes polêmicos da nossa medicina, mas o fato é que o artigo científico deu o que falar, foi publicado na revista Sociedade Brasileira de Pediatria, e vê, de um caso clínico que eu vi no dia a dia que aconteceu em um hospital. Detalhe, você não precisa ver o paciente nem examinar o paciente, você precisa ter alguém que você consulte e, obviamente, pedir permissão do paciente para fazer o seu relato de caso, tá bom? O fato é que eu quero trabalhar com você hoje de você saber utilizar as oportunidades da sua faculdade de medicina para realmente aproveitar para crescer o seu currículo e ter um currículo de destaque. Porque se você me acompanha aqui, você viu que faz total diferença entre você ser aprovado e você não ser aprovado na residência médica, tá? E eu quero que você guarde isso no seu coração. Fico grata com a participação de vocês aqui. Um cheiro enorme no seu coração. Tchauzinho.